a adolescência é um turbilhão de emoções. O corpo muda, as amizades mudam, a forma de se ver e também de sentir. Mas em meio a tudo isso, nasce uma pergunta importante: quem sou eu? E aí entra a autoestima, que pode ser um alicerce ou um grande desafio. Por isso, hoje eu converso com a psicóloga Débora, especialista em crianças e adolescentes, para entendermos como podemos ajudar os nossos jovens a se gostarem mais, se valorizarem e se sentirem seguros para enfrentar essa fase com mais leveza. Bom dia, Débora, seja bem-vinda ao Destaque. Bom dia, Jânia, bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui e falar de algo tão importante que parece ser tão simples, mas que é a questão da gente construir essa autoestima dos nossos filhos para que eles possam se desenvolver aí enquanto adolescentes e principalmente na fase adulta, que é a maior parte da vida deles. É isso aí, obrigada, Débora. Débora Bueno com a gente, ela que é especialista em crianças e adolescentes. Hoje a pauta é tão importante, a educação dos nossos filhos, a criação dos nossos filhos. A gente sabe que essa fase é delicada e desafiadora, por isso é destaque no programa de hoje. A gente já começa abordando esse tema tão importante, Falar sobre a autoestima na adolescência com a psicóloga Débora Bueno, especialista em crianças e adolescentes, para entendermos como, de fato, nós podemos ajudar os nossos jovens a se gostarem mais, a se valorizarem, a se sentirem seguros para enfrentar essa fase com mais leveza. Bom dia, Débora, seja bem-vinda ao Destaque. Bom dia, Jânia. Vou sentar aqui do seu ladinho, tomamos um cafezinho para aquecer e assim a gente começa essa conversa tão importante. Débora, por que a autoestima pesa tanto na vida de um adolescente? Porque quando a gente fala de autoestima, Jânia, a gente está falando daquilo que vai ser a base desse jovem, Tanto na adolescência, que é um período de tanto conflito, de tanta dificuldade como você trouxe, pela própria natureza do desenvolvimento dele, Então, se ele tem essa construção, óbvio, se a gente está falando desde uma infância, mas não precisa ser, A gente fala que a adolescência é uma segunda chance, então a gente precisa entender que se não foi feito antes, a gente pode fazer a partir de agora, Mas também até depois, a vida adulta, Porque quando a gente fala dessa questão da autoestima, e eu sempre me preocupo muito em trazer isso, a gente está falando desse adolescente que vai saber os seus limites, que vai saber o que é respeito e colocar isso para ele. E quando a gente fala em relacionamentos, por exemplo, sejam eles de amizade, amorosos, de trabalho, Essa pessoa que está construindo ou que já está adulta, ela vai entender aonde que ela se coloca, E até a própria questão de se sentir realmente empoderado naquilo que tem enquanto capacidade, Porque somos pessoas diferentes, com habilidades diferentes, e saber das nossas capacidades e usufruir delas é a partir de uma percepção, de uma autoestima. E isso a gente vai construindo com o nosso meio, Não tem como eu fazer isso sozinho. Então, por isso, dá a importância da gente falar disso, da gente desmistificar muita coisa que é da nossa cultura, Pra gente construir tudo isso. E é interessante a gente compreender qual fase essa fase da adolescência. Eu queria que você falasse pra gente quando começa e quando termina. A gente estava conversando, a Jânia ficou meio assustada, impressionada, acho que é a palavra, Impressionada. Porque a adolescência, ela vai começar na puberdade, então a gente não tem uma data cravada, assim, a partir dos 11. Então, a partir da puberdade, e isso pode acontecer aos 10 para alguns, aos 12 para outros, É onde a gente fala do início da adolescência. Mas a adolescência, ela vai até volta de 25 anos, porque a gente costuma entender que é adolescente até os 18 por causa da nossa maioridade, Mas o cérebro, ele tá se desenvolvendo até os 25. Então, assim, todo aquele turbilhão que a gente às vezes sabe, por entrevistas, enfim, ou até pelo Divertidamente, que a gente viu um pouco, ele termina de construir aos 25 anos. Então, tudo isso que a gente fala do funcionamento do adolescente, do controle de impulsos, de regulação emocional, todo esse desenvolvimimento ali, ele conclui aos 25. Por isso até que a gente fala também que essa questão do aprendizado, ele é a potência, vamos dizer assim, a absorção maior de conhecimento, de aprender, por exemplo, novas línguas, ele é melhor até os 30, E aí a gente tem um outro cérebro a partir dos 30 anos. Outro assim, tá, gente? Não é uma coisa, regrediu tudo, mas é outro processo, Perfeito. Inclusive, Débora, você estava falando sobre a importância do meio, ou seja, familiares,
amigos, escola, até mesmo sociedade como um todo. Quais atitudes ou frases, mesmo ditas sem querer, podem machucar a autoestima de um filho? A gente sabe o quanto pesa. Né? O quanto pesa. Porque também já fomos filhos, então Exatamente. É nesse sentido. Eu falo, meu pai, se ele questiona qualquer coisa, eu sinto lá na alma. É porque aí os nossos pais, eles tem aquela coisa que a gente foi construído por eles, né? Então também quando tem uma coisinha ali, pega mais forte do que quando são outras pessoas. O que a gente entende, né, por frases que pode, assim, as sutis, né? Porque as que são entendidas por todos, a gente pode falar também. Mas comentários assim, que eu vejo, né, com uma certa frequência. Ah, isso aqui que você está fazendo é feio. Se você fizer isso, eu não vou gostar mais de você. Se a gente... Sabe coisa que a gente fala assim para criança para parar? E aí, ou para tentar conduzir uma situação. E quando a gente fala, isso vai trazendo a gente vai construindo nessa pessoa que a gente precisa agradar, né? E quando eu tô agradando o outro, eu não tô entendendo o meu limite. Então, eu não tô tendo essa autoconfiança, né? Essa percepção em mim. A questão, assim, de que, se você não se comportar, a gente vai embora. Você me trouxe algo que aí não chega a ser bem na parte da adolescência, mas da infância, por exemplo. Eu recebo uma visita em casa, meu filho tá lá brincando, e aí a gente tem que falar assim, aí a criança, porque criança é bem isso, né? Eles querem aquele brinquedo que ele acabou de pegar. E aí eu recebi a orientação que o ideal não é falar assim, não, olha, você tem que dar o seu brinquedo para ele brincar. Você tem que falar assim, olha, você vai brincar com esse brinquedo agora, você fala pro seu filho assim, meu filho, brinca com o brinquedo que você quer brincar, seu amigo brinca, depois vocês trocam. Isso começa já ali, certo? Porque senão ele entende que ele tem que crescer sempre cedendo e agradando. Isso não é legal, não é? Não é legal, porque aí onde que tá a autoestima aqui, né? Se eu preciso sempre agradar e fazer a vontade do outro. Então, eu não tô me respeitando. Ou a gente fala assim, mas você é mais velho, você tem que entender. Você tem que ceder. Exatamente. São frases que a gente fala, mas não deveria. Não. Mas assim, eu entendo também que é uma construção nossa, né? Então, assim, é social, né? Até às vezes da nossa criação, né? Então, assim, o que eu costumo dizer para os pais, quando eles falam assim, tá, e como é que eu vou então entender aonde que eu tô, né? Cometendo essas frases, exato. Diferente, então, como que a gente vai se perceber enquanto adulto? É assim, você falaria isso para outro adulto? Porque na nossa cultura, a gente tem muito essa coisa de ver a criança e o adolescente como menor, como alguém que não tem tanto direito, que não tem tantas possibilidades, né? Então, se eu entendo que eu não vou falar dessa forma com um adulto, então a gente já tem que recalcular. Então, assim, então como que eu falaria? Porque aí eu tô respeitando o direito da minha criança e do meu adolescente, né? E essa questão da criança ceder, às vezes a gente... que daí vem a parte, né, da gente compreender o que a gente foi construindo e desmistificando isso. Porque muitas vezes a gente falava do ceder pensando no egoísmo, né? Mas aonde que eu estou respeitando a criança? Então, ele tem que estar sempre tirando aquilo que ele quer para dar para o outro. E a criança tem muito isso, eu quero porque você está brincando, é porque ficou interessante porque você pegou, né? Então, assim, não, agora você vai respeitar que o colega vai usar e depois, quando ele deixar de usar, você usa, né? Com relação à adolescência, a mesma coisa, assim. Então, eu preciso estar acompanhando mais distante, né? Assim, eu tenho que estar com um pé atrás, mas observando até para saber assim, aonde que eu acolho e aonde que eu não acolho, e sempre conversando, aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre presente para também entender aonde que a gente vai orientar, aonde que a gente vai acolher, e a conversa, porque às vezes na conversa o próprio adolescente vai falar, não, eu consigo, eu dou conta, não, aqui eu preciso de ajuda, mas é quando a gente tem esse vínculo e esse diálogo. Perfeito. E como os pais podem então fortalecer essa autoestima dos filhos sem superprotegê-los também? Porque, como você está falando, é esse meio termo que é tão importante. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Eu falo muito assim, elogios falsos, né? E eu não gosto. Então, quando eu faço alguma coisa que eu não gosto, eu falo, não gostei, eu acho que não é legal. Exato. E quando é verdadeiro, porque eu não gosto, porque a gente soa. Até quando uma outra pessoa adulta fala comigo, nossa, mas que lindo. E a gente sente que aquele lindo é só da boca para fora. Sim. Isso também não é legal, não é, Débora? A gente não pega pra gente, né, decepcionante. A gente não pega pra gente, a gente tá vendo que não é verdadeiro, né? Mas assim, a superproteção, ela é uma forma também de você negligenciar, né? Porque o que é a superproteção? É você dizer pro teu filho que ele não dá conta. Porque se você faz tudo por ele, se você tá sempre um passo à frente,
ele não está se preocupando em se desenvolver. E a mensagem que ele vê é que assim, eu não consigo. Então também é um adolescente ali, falando na adolescência, né? Mas que é uma base que vem da infância, sempre a gente vai falar tudo junto, né? Mas é um adolescente que ele não vai ter essa motivação, ele não vai ser aquele adolescente que vai que questiona, que quer fazer as coisas, sempre aquele adolescente mais quietinho, mais escondido. Porque a minha criação foi na superproteção, então eu não tenho vez, né? E a mensagem que eu estou recebendo é: você não consegue. Então a gente fala que, por mais que a intenção dos pais seja boa, a superproteção também é uma negligência. Então, a questão do elogio, né? Ele tem que ser, sim, legítimo, mas também isso não significa que a gente não vai dizer os nãos, que a gente não vai colocar limite, que a gente não vai orientar de que, olha, isso daqui não foi legal. Mas a gente precisa também elogiar, porque qual que é o nosso contexto, né? A gente não elogia, e quando a gente elogia trazendo uma crítica, né? Ai, que legal que você arrumou a casa, mas a pia não ficou bem arrumada, a pia ficou faltando. Então, é sempre assim, né? É um tapa com um beijo, assim. Então, não, só elogia, né? Tem esses momentos separados, assim. Não seja tão exigente, porque senão também a gente desenvolve um filho perfeccionista. Não é legal. Porque aí a gente vai sempre exigindo muito, né? E eles se cobram muito também nesse sentido. Primeira pergunta agora, Débora. As redes sociais influenciam diretamente essa autoestima, não é mesmo? Afeta, porque eles não têm ainda repertório, né, Jânia, como eu disse, sozinhos de criar essa autoestima. Claro, se ele tem essa autoestima, ele vai estar confiante de si, ele não vai estar se comparando, mas essa não é a regra, né? Até pelo próprio desenvolvimento. Então, o que a rede social traz? Ela traz muito essa questão da comparação física, de estilo de vida, de possibilidades de vida. Então, é aquilo que a gente sempre frisa, né? O quanto menos de rede social, melhor. Detalhe também, como que eu, pai, mãe, amigo, posso observar que tem algo errado com esse adolescente? Comportamentos. Aquela máxima também, né? Assim, se eu conheço meu filho, eu sei que ele é extrovertido e ele tá mais fechado, ele não quer falar, alguma coisa mudou, desempenho escolar, não quer sair com os amigos, é um sinal, né? Então, assim, ou não tem amigos, né? Ah, filho, vamos chamar amigos para sair? Ah, não quero chamar ninguém. Então, peraí, o que está acontecendo, né? Será que está acontecendo alguma coisa na escola e ele não está criando esse vínculo? Então, é sempre aquele olhar atento de: eu conheço meu filho, alguma coisa mudou, deixa eu entender. E na prática, Débora, o que nós podemos fazer enquanto pais, avós, familiares e amigos para ajudar esse adolescente? Tá, então tem uma dica bem legal, assim, prática no dia a dia que eu acho que vale a gente fazer, que a gente chama de lista de valores. Então você, enquanto Jânia, mãe, você vai começar a escrever uma lista dos valores dos teus filhos. Para cada um, uma lista. E aí você vai aplicando isso no teu dia a dia, né? Então, a Luana, ela é muito organizada. Eu vou colocar isso em vários momentos do dia, assim: ai, filha, como você é organizada, como você é organizada. Aquilo que eu falei, né? O legítimo, sem dizer mas, porém, contudo, né? Então, cria essa lista, você com você mesmo, né? Vai colocando as qualidades do seu filho ali, não só, e isso é bom e importante falar, não só físicas, ai, você é bonito, enfim, né? Você é estudioso, porque ele pode ser, mas ele pode daí fixar naquilo e querer cada vez mais fazer desempenho escolar, né? Então, cria essa lista e vai resgatando essa lista no dia a dia de forma espontânea para reforçar esses valores nos filhos. Que linda, lembrei aqui que eu faço algumas coisas, hein? Então, vou dar um ok para mim, uma estrelinha. Bom, e Débora, a gente falando tanto sobre os adolescentes, sobre a família e tal, mas agora eu queria que você falasse com o adolescente. Às vezes o adolescente está agora nos assistindo, está ali, quer se abrir com a mãe, com a família. Então, assim, qual é a principal mensagem que você diria para esse adolescente que hoje se sente insuficiente? Bom, é isso, assim, né? Se você tem algum espaço com a tua família, né, com os teus pais, às vezes só falta tempo, só falta oportunidade, cria oportunidade, né? Às vezes vai lá junto, quando a mãe está cozinhando, porque a gente sabe, enquanto mãe, a gente sabe da correria que é. Os filhos não têm essa noção, né? Mas a gente sabe. Então, assim, se não está tendo, procura, né? Vai lá, conversa, começa a puxar assunto de coisas aleatórias, fica à disposição, porque às vezes também isso faz com que os pais comecem a conversar mais com os filhos, né? Se você não tem, às vezes não tem essa abertura, mas tem algum amigo que você gosta, que você confia, conversa com esse amigo. Uma coisa importante também, assim, esteja em vários ambientes. Às vezes, o ambiente escolar, ele te traz uma percepção que não é a sua percepção única. Se você vai para outros grupos, essas pessoas te enxergam diferente, você
também consegue se perceber com outras qualidades, com outros valores. Então esteja, né, próximo de pessoas que te façam bem. Se alguém te causa desconforto, se alguém de alguma forma está sempre fazendo coisas que você não gosta, por mais que você já tenha pedido, não é a pessoa que você tem que ter mais contato, né? Então, assim, eu sei que a gente tem a questão do pertencimento, de que estar com este grupo me faz ter algum benefício, mas se isso está te causando emocionalmente, você não está se sentindo bem, tenta ir se afastando aos poucos e criando outros laços, mesmo que em outros ambientes, para te trazer mais referências sobre você mesmo. Perfeito, Débora. E a orientação que a gente sempre traz aqui, não é? Quem pode, busque ajuda, né, de um profissional que pode atender aí vocês neste momento, não é? Tanto o adolescente, olha mãe, acho que eu preciso de ajuda, acho que eu estou precisando, e as famílias também que estão nos acompanhando. Hoje existem profissionais aí, assim, inclusive a Débora, vou deixar disponível aqui o contato dela, porque tanto nos ajuda e traz esses esclarecimentos. Débora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Só frisando, Jane, que assim, quem não tem condição, procura atendimento social dentro das clínicas, escolas, das faculdades, né? Porque realmente é interessante a gente ter esse suporte.